Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Naisa Werther, de formação eu sou nutricionista, quanto propósito e missão me tornei terapeuta e quanto ser humano busco a própria evolução vivendo a própria imagem de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu vou seguir com a programação dos 4 vídeos que eu faria em relação ao tema emagrecimento, porém dando vazão. Eu fiz sobre remédios, para emagrecimentos. Então agora, hoje eu vou falar sobre suplementos e termino então essa lógica de vídeos, essa sequência de vídeos com o tema de fitoterápicos e frequências vibracionais. Então serão 4 vídeos e hoje eu estou fazendo o segundo, tá? Sejam todos bem-vindos. Quem conhece o canal e gosta e quer indicar para alguém, indique para algum amigo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Isso faz muita diferença para quem tá aqui gerando conteúdo no YouTube, tá bom? Roda a vinheta! Lembrando sempre que hoje eu vou abordar aqui com vocês o tema de suplementos, mas essa é apenas a minha opinião, né? Isso não é uma verdade absoluta na linha da nutrição em si, e sim apenas o meu ponto de vista sobre as coisas, sobre a forma de aplicação e sobre o tema suplementos. Eita! Verdade. Então, gente, os suplementos, do meu ponto de vista, é justamente isso, suprir alguma carência, suprir algo que está faltando na minha vida hoje, falando em caráter nutricional. Então, por exemplo, eu tenho algumas refeições que eu não consigo fazer boas escolhas, eu não consigo me alimentar de forma eficiente, eu não consigo parar e comer. Então, sim, o suplemento ele entra justamente nesse quesito, tá? Então, assim, a gente pode desmistificar um pouco essa questão de, eu vou pra academia, eu tenho que sair da academia, mexer na minha coqueteleira e tomando meu whey. Não necessariamente, tá? Ele tem, sim, essa ideia, porque a proposta do que se vende nessa ideia seria justamente essa, você sair da academia e oferecer imediatamente uma fonte de proteína. Porém, não é assim que acontece, não precisa ser nessa ideia fechada, né? Você pode estar indo para casa, você pode estar fazendo uma refeição sólida, você pode sim fazer, como claro, você também pode sair da academia tomando seu whey, mas não é dessa forma que todo mundo vê, né? Porque quando fala em suplemento, todo mundo acho que já imagina essa cena. E não precisa ser dessa forma. Hoje a gente tem aí vários idosos tomando suplemento. Para quê? Para justamente atrasar a aceleração da perda de massa magra, da perda de estrutura, né? Hoje a gente encontra idosos sem forças para fazer o mínimo, como caminhar. Tá? Então hoje o suplemento ele tem sim uma finalidade muito maior do que apenas um objetivo estético. Um objetivo de ganho de massa, uma coisa mais... a competição dessas modalidades específicas voltadas para público de academia. A gente tem, sim, pontos muito importantes que, inclusive, pacientes com determinadas patologias utilizam a linha do suplemento, tá? Então, primeiro ponto, desmistificar essa construção do suplemento, tá? Então, assim, desmistificar essa questão de que tem que ser dessa forma, desmistificar que o suplemento, ele não chega a ser um alimento, ele é um alimento. A gente coloca ele ali como uma fonte de algo que a gente não está conseguindo atingir de outra forma. Hoje, na era em que a gente está, que o acesso da proteína nem sempre ele é facilitado, seja pela correria, seja pelos valores, o whey se tornou de novo mais uma boa opção. Porém, eu, quanto profissional, defendendo a teoria que eu defendo hoje, o que eu digo? O suplemento, ele sim pode auxiliar, como em algum ponto do processo ele pode não ajudar, não ser tão otimizado dentro daquela proposta, porque ele ainda é um produto industrializado. Então, dependendo do que você quer naquela proposta, ele talvez não vá ser a melhor estratégia. Vamos falar em emagrecimento, né? O whey, ele tem uma certa altura da absorção dele, que ele tem um pico de glicose. Vamos pegar um organismo com síndrome metabólica, que a gente já tem esses estímulos com muita força, talvez ali não seria a melhor estratégia. Então, essas chamadas que eu quero trazer vocês aqui hoje, tá? Eu defendo, eu gosto, eu indico. Inclusive, hoje eu troco muito com o paciente, do que ele acredita, do que é bom para ele, para que juntos chegamos, então, a um consenso de aplicação. Porque a ideia não é só fazer o que está escrito ali, porque escrito é lindo, a questão é a prática. E é sobre isso que o suplemento também auxilia. Tá? Então, hoje, a minha opinião, ela é pontual nisso. Outro ponto do suplemento, né, gente? Às vezes a pessoa vai ali, simplesmente consome deliberadamente, sem perceber que sim, a gente também tem uma excreção do que sobra. Então, por exemplo, por refeição, a gente tem um limite de absorção da proteína. Então, exemplo, você saiu do treino, você já tomou whey, daí você dá um intervalo de 20 minutos, você já efetua a janta. Por vezes,
essa proteína pode sim sobrar. A gente não fazer a melhor utilização dela, justamente por consumir num período curto de tempo uma quantidade não exagero, mas uma quantidade que realmente o organismo não consiga processar. Então, esse ponto eu sempre trago muito, até falo e brinco com os pacientes, que eles têm que procurar nutricionista antes de efetuar a compra, e não depois. Justamente para isso, porque a gente administra o seu dinheiro, a gente te ajuda a administrar as melhores escolhas, né? Hoje a gente tem aí profissionais, às vezes nem são profissionais formados, mas estão dentro de uma loja de suplementos e acabam induzindo muito a compra. Não critico, cada um tá na sua luta diária, né? E eles também só estão fazendo o trabalho deles, mas a gente encontra o quê? Pessoas muito leigas que acabam sim investindo em coisas que não havia necessidade naquele momento. Então, o profissional nutricionista te ajuda a fazer melhores escolhas. Então, Naisa, relacionando o suplemento ao emagrecimento, tu me diz o quê? Tu diz que é bom, tu diz que é positivo. Gente, como qualquer outra estratégia, o suplemento ele vai auxiliar. Ele não é uma bengala que vai fazer tudo por você. Aí que tá sempre as sacadas, eu acho que né, talvez a gente precise ouvir. Talvez hoje, na internet, no que for, você for procurar, ou talvez em profissionais da área da estética, eles sempre vão te vender um pedacinho desse emagrecimento. Como se aquilo dependesse só deles. E não é, gente. Parte do emagrecimento, vamos até falar, em 90% ele depende de você. Tá? A gente tem, assim, ações externas a isso, mas nada acontece se você não fizer a sua parte. E aí que tá a grande sacada. Então, o suplemento, sim, como os outros pontos que eu citei aqui pra vocês e vou citar, também segue a mesma linha de que sim, ele soma no processo. Ele não faz nada além da tua dedicação. Então, aí que tá a questão, tá? Outro ponto do suplemento, licença, gente. Ah, Naisa, eu tô fazendo esteira, tô correndo na rua e resolvi tomar whey. Me disseram que é bom, vou ganhar massa, vai ajudar a emagrecer. Então, primeiro ponto, né, gente? A construção de massa magra, sim, no meu ponto de vista, é a melhor estratégia para combater o emagrecimento, para combater o ganho de peso, para combater esse excesso de peso. Porém, a gente tem que colocar as estratégias certas, né? O whey, ele é um mix, né? Um mix não, mas ele é extraído do soro do leite, que seria a ideia da fonte proteica. Então, sim, ele é uma ótima fonte proteica. Dependendo do produto que você escolher, ele sofre algumas alterações de oferta de carboidrato ou de tipos de qualidades de whey. Então, isso que vai fazer a diferença. Porém, ele só vai alimentar o músculo e crescer e hipertrofiar a massa magra, hipertrofiar a célula muscular, quando a gente tiver, né? Ele só vai ajudar ali quando tiver o estímulo desse músculo. Ele não vai simplesmente chegar ali e entrar num músculo que não está sendo trabalhado. Aí que tá a questão. A gente precisa da sua parte, a gente precisa dessa hipertrofia, a gente precisa dessa lesão celular a nível muscular. Então aqui é você que entra. Não é pagando academia que você vai ter isso, e sim fazendo academia. A mesma coisa, não é comprando o suplemento e tomando o suplemento que vai dar isso aqui. Eu preciso que você hipertrofie, cuide dos demais itens e adicione o suplemento. Então, de novo, eu devolvo a responsabilidade para você. Eu estou aqui para te ajudar, como acredito que várias outras estratégias estão. Mas eu preciso que você caminhe. Eu te ajudo a escolher o caminho, eu caminho com você, mas eu preciso que você dê o próximo passo. É isso que a gente precisa entender. Suplemento, como todas as outras estratégias, ela vai sim auxiliar. Nenhuma delas vai fazer por você. A gente precisa dessa sacada. Então, no suplemento é a mesma coisa. Ok? Fui clara? Outro ponto. Naisa, tem algum suplemento ruim? Creatina, whey, qual seria o melhor? Gente, o whey a gente sempre vai filtrando, não é pela quantidade de carboidrato, mas a gente vai filtrando pela qualidade do próprio whey. Os whey mais isolados são os whey que a gente... É como se fosse uma extração mesmo. Quanto mais limpo, mais puro, melhor é a qualidade. É a mesma coisa no whey. Então, a gente vai vendo essa pureza da qualidade da fonte proteica. O carboidrato, ele é bem-vindo. Não é o carboidrato do whey que necessariamente vai matar o whey. Não. Por quê? Porque a gente precisa do carboidrato para que ele carregue essa proteína para os lugares certos. A gente precisa dessa cadeia de reações. Entendendo que o processo ele não é um só. Ele sofre esse caminho. E o carboidrato é parte disso tudo. Até considerando a questão do alimento do nosso cérebro, que faz e valida todos os outros processos celulares de renovação do nosso corpo.
Lembrando que a gente precisa oxigenar e é através dessa oxigenação que a gente leva, então, todas as funções, as suas finalidades, tá? Então, lembrando sempre, essa máquina, ela é inteira. Então, não se emagrece simplesmente tirando carboidrato. Não se emagrece simplesmente tirando... Não, a gente se emagrece fazendo escolhas corretas e consumindo a quantidade necessária, não o excesso, tá bom? Como tem o whey, nós temos creatina, nós temos hipercalórico, mas realmente hoje, gente, o suplemento que eu menos utilizo é o hipercalórico, tá? Por hora é a coisa que a gente mais atinge, né? É a fonte energética que a gente mais atinge através dos alimentos, tá? Então, cuidado se você for comprar sozinho. Realmente, o hipercalórico é um ponto que eu peço muita atenção, né, gente? Eu cheguei a atender pacientes adolescentes com um perfil elevado de... não chega a ser uma pré-obesidade, mas com índices alterados e uma pré-diabética em virtude desses consumos descontrolados, né? Então, além de ele comer besteira, que é o ponto ápice da adolescência, ele ainda tomava o hipercalórico. Então, pensa, um organismo totalmente sobrecarregado, falando em açúcares, tá bom? Então, cuidado com isso também. Mas, por exemplo, a creatina, ela só tem que ser consumida dentro de uma estratégia, né? Então, dentro de uma periodização de treinos, dentro de uma estratégia, e dentro dessa estratégia, ela sendo acompanhada corretamente. Porque, sim, ela tem uma absorção muito maior de água. Então, imagine, eu não posso tirar para minha creatina uma água que vá faltar para o meu sistema sanguíneo, que vá faltar para minha filtração do rim renal. Então, eu preciso desse ciclo todo, né? Ciclo de Krebs, todas essas funções diárias sendo fornecidas, abastecidas, para então sobrar para uso da creatina. Então, aí que tá, tá, gente? Eu vi casos, né, bem significativos de falha renal em virtude do consumo exagerado de creatinas. E a creatina, lembrando, é um suplemento que é utilizado para uma fase específica do treino, que é a fase de força. Então, nos seus objetivos, na fase que você precisa demandar de mais força, que é o objetivo do treino, alinhado com o teu educador físico, sim, ela é uma boa estratégia. Mas também precisa vir somada de todos esses cuidados para que ela seja eficaz. Senão alguma coisa dá pane aí, de tudo que a gente quer, ninguém aqui quer um pane renal, né? Por favor. Gente, é isso. Deixa eu ver, 15 minutos falando. É um tema muito gostoso, eu amo falar sobre isso, tá, gente? Eu acho que é um dos temas que eu mais tenho apreço, porque eu pratiquei muito, as áreas que eu mais atendi foram áreas de academia. Claro que, como eu tenho apreço, né, minha missão, meu propósito se tornou falar de sentimentos, eu acabei me direcionando e me afastando um pouquinho da área estética. Mas isso não quer dizer que eu não goste dessa área, tá? Então, espero que eu tenha sido clara. De novo, se o suplemento estava na tua vida como uma bengala, eu vim aqui chutar a tua bengala. Mas eu faço isso com carinho, com respeito, porque eu quero que você mude, que você melhore, que você evolua, tá bom? Então, conto com você, deixa seu like. Se você tem algum amigo que tem alguma dúvida que você acha que possa ser suprida com esse vídeo, encaminhe esse vídeo para alguém. E é sobre isso, né? Corrente do bem. Eu faço a minha parte, gerando conteúdo, e você faz a sua parte. Se esse conteúdo não significou para você, indicando para alguém, tá bom? Então, deixa seu like aqui e nos vemos no próximo. Fique por perto, eu acabei atrasando um pouquinho a criação desse conteúdo em si. Mas, gente, também sou humana, também tenho os meus desafios emocionais para lidar. Sou mãe, sou esposa, sou filha, sou amiga, sou vizinha. Então, estamos aí nessa lida também, tá? Mas fiquem por perto, porque vão vir os outros 2 dessa série de vídeos que eu me propus a falar com vocês. E mais pra frente aí a gente vai abordando outros temas também, tá bom? Bom vê-los e bom estar de volta. Fui!